Por Senhor Jesus, meus amados irmãos, queria deixar uma reflexão para os casais que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18 e 19. Olha que a palavra do Senhor diz: Esposas, que cada uma de vocês seja sujeito aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não trate com amargura. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo vai conceder e vai dar para a igreja, para a família cristã. A esposa deve sujeitar seu marido como convém no Senhor. Interessante essa palavra aqui de sujeitar ao marido, porque convém, porque agrada ao Senhor Jesus Cristo. E o marido deve amar sua esposa e não tratar com amargura. O contexto, meus amados irmãos, é que os romanos, por ser autoritário, por ser tirânicos, eles violentavam suas mulheres, tratavam suas mulheres mal. Mas aí vem Paulo, naquele contexto que ele vivia, dos romanos tratar com ditadura suas esposas. Paulo vai trazer o padrão bíblico e o padrão divino. E a reflexão é sobre isso, que a gente deve seguir o padrão divino, outorgado e colocado pelo Espírito Santo de Deus. O dever da esposa é diferente do dever do marido, mas ambos se completam para uma união estável e bem-sucedida. A esposa deve sujeitar o seu marido. O marido foi colocado desde o princípio por Deus como cultivar e guardar o jardim. Adão tinha essas duas funções, cultivar e guardar o jardim. O homem foi colocado como cabeça para liderar, para governar, para dominar no propósito que Deus concede a cada homem especificamente. E a mulher está como uma auxiliadora. A mulher foi tirada da costela do homem para andar não na frente, não atrás, mas sim do lado, para ajudar, auxiliar o seu marido num propósito que glorifica a Deus. Então a mulher deveria ser submissa ao comando do seu marido. O homem que está focado no propósito de Deus, a mulher se submetendo ao marido que está focado no propósito que glorifica a Deus. Andarão dois juntos, não estando em concordância, todavia a submissão deve ser para o propósito de Deus. Não tem como a pessoa estar submissa quando a pessoa está fugindo do propósito de Deus. Vai se arruinar, vai acontecer desgraça, não vai para frente, não vai prosperar, porque Deus traz a bênção da submissão sobre um casamento que está focado no propósito divino, que glorifica a Deus em cada propósito específico. Então a função da mulher era honrar o seu marido, respeitar o seu marido e auxiliar o seu marido, ajudar o seu marido a viver o propósito de Deus, a liderar no propósito específico. É impossível a vida ter sentido se a gente não vê o propósito que Deus preparou para a gente. Também é impossível o homem liderar no propósito que Deus deu para ele se não tiver o auxílio, a ajuda, a orientação, os conselhos da mulher sábia, de Provérbios 14, versículo de número 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Então o homem tem que estar sensível e compreender a sua esposa. E a mulher deve estar submissa ao seu marido, ao seu comando, para o propósito que glorifica a Deus. Aí que está. Mas o feminismo, uma ideologia satânica, diabólica, depravadora, que ensina, que está entrando em muitos templos, a heresia do feminismo, que ensina que a mulher tem que ser o cabeça, que a mulher não precisa do homem. Isso é heresia diabólica, não foi colocado por Cristo. E os feminismos fala que Paulo, Jesus Cristo, era machista. Interessante notar que o versículo que Paulo vai dizer que o marido, a função do marido, que já vamos entrar mais detalhadamente, a função do marido é amar sua esposa, se sacrificar pela sua esposa, como Cristo fez com a sua igreja, com a sua esposa.
Então, como que no contexto de Paulo os romanos era violento, os romanos machucavam, judiavam, era tirano com as suas esposas, e Paulo naquele contexto, o padrão para o casamento cristão não era o contexto, não se aplicava da forma que os romanos tratavam a sua família, mas sim o padrão divino é como Cristo tratou a sua igreja. Então Paulo não era machista, muito menos Jesus Cristo, que mostrou o exemplo de amor. Olha o que Paulo vai dizer para os maridos. Colossenses 3,19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. A primeira função do marido é amar sua esposa, e a segunda função, não tratar, não lidar, não cuidar, não tomar atitudes e ações com amargura, não falar com amargura, não se comportar com amargura em relação à sua esposa. Os romanos tratavam suas esposas naquele contexto com amargura, com violência, com desprezo, com rejeição. Mas todavia Paulo fala e dá uma ordem pelo Espírito Santo. A função do marido é amar sua esposa e não tratar com amargura. É o princípio que Deus colocou para Adão: cultivar do jardim, cuidar do jardim e proteger o seu jardim, que é a sua esposa, que é a sua casa, o seu ministério. Essa é a função do marido. Aí Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 5, qual que é o amor que o marido deve dar para a sua esposa. E o padrão não era os romanos. O padrão divino para um casamento próspero e bem-sucedido, colocado por Cristo Jesus pelo Espírito Santo, era este aqui, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o marido deveria amar a sua esposa, o marido deveria amar sua esposa, cuidar da sua esposa. E qual que é o padrão, qual que é o exemplo que o marido deve buscar, olhar como se fosse no espelho e falar: é isso que eu tenho que imitar, é esse caminho que eu tenho que seguir. O padrão sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Não é a sociedade romana da época de Paulo que tratava com amargura suas esposas, não é o que o feminismo diz, não é o que os ditadores diz, não é que a sociedade diz. Não, o padrão original da família cristã é o que as Escrituras diz. O dever da esposa é se submissa e auxiliar e honrar o seu marido. E o dever do marido é amar a sua esposa. Como amar sua esposa? Da forma que seu pai amou sua mãe, da forma que seu avô amou sua avó, da forma que seu vizinho ama a esposa dele, conforme as novelas, conforme as séries, os livros? Não. Conforme Cristo mostrou, amando a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Se entregou por ela. Como, porém, a igreja está sujeita, versículo 25, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, devemos amar a nossa esposa da mesma motivação que levou Cristo a se entregar pela igreja. E qual que era a motivação? A igreja era uma igreja afastada de Deus, era um povo espalhado de Deus, um povo rebelde, um povo pecador, um povo sem beleza espiritual nenhuma, sem santidade, sem pureza, sem submissão nenhuma. Era ovelha espalhada por todos os lugares, vivendo nos seus belos prazeres. E mesmo assim Cristo amou a sua igreja. Cristo se entregou pelo seu povo. Jesus hoje, ele cuida do seu povo, santifica o seu povo. É isso que Paulo vai dizer aqui. Para que santifica, tendo purificado por meio da lavagem, para que a santifica, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem manchas, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem
defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como o próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Então Cristo, ele santifica pela palavra sua esposa. Ele veste a sua esposa para se apresentar diante dele uma igreja, uma esposa gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então o dever do marido é cuidar da sua esposa espiritualmente e fisicamente. O dever do marido é manifestar o amor de Cristo para sua esposa, vivendo uma vida como se fosse sacrificar pela sua esposa. Imagina que está acontecendo uma coisa, e acontece homens violentos, homens maus, e dá duas opções para você, marido, entre você salvar seus filhos e salvar sua esposa. A Bíblia não manda você morrer e sacrificar pelos seus filhos, ainda que a gente como pai ia fazer, mas todavia a função do marido é primeiramente priorizar a sua esposa e depois seus filhos. A função da esposa é priorizar primeiramente seu marido e depois seus filhos. Quando a gente inverte esses valores, esses princípios colocados por Cristo, a família é destruída. Como o marido prioriza a mãe, é que ele é menino e não é homem, que não deixou seu pai e sua mãe. A esposa, como prioriza os seus pais e não o marido, é que é menina e não é mulher ainda. Então, quando a gente cumpre esse princípio, a gente vai viver e desfrutar daquilo que Deus preparou como um padrão original para a família. O dever da esposa se sujeitar, auxiliar e honrar o seu marido. O dever do marido é amar sua esposa como? Como Cristo amou e não como a sociedade, como as músicas, como as redes sociais influenciam para fazer. Mas sim, segundo o modelo de Cristo Jesus. Aí está o padrão original colocado por Deus. E Paulo fala em Colossenses: não tratai a vossas esposas com amargura. Por isso que a gente tem que buscar a ser a imagem do Senhor. Quando mais perto a gente está de Cristo, mais manifestamos Cristo. Quando uma pessoa, uma esposa, está em submissão a Cristo, mais perto de Cristo, ela representará uma igreja gloriosa e uma esposa gloriosa para o seu marido. Como o homem está mais perto de Cristo, tem um encontro cada dia mais com Cristo, sendo aperfeiçoado no seu caráter, na sua fé e nas virtudes do Espírito Santo, mas ele vai se parecer com o marido perfeito. Quem é o marido perfeito? Jesus Cristo. Assim ele vai ter a capacidade e autoridade para amar sua esposa como uma igreja gloriosa, santa, e levar uma igreja, uma família gloriosa para o céu, para o reino de Deus, sem ruga, nem coisa semelhante, mas porém santa e sem defeito. Que Deus abençoe cada casamento, em nome de Jesus.